Você cobra todo mundo igual na sua operação? Não separa o tipo de cliente, atraso, segmentações pertinentes? Se a tua resposta for sim, você está deixando dinheiro na mesa. E eu vou comentar sobre isso exatamente nesse vídeo de hoje. Mas antes, roda a vinheta. Fala galera, é isso aí. Hoje mais um vídeo falando sobre a importância da segmentação da carteira, como cobrar cada tipo de cliente. Muito bom, tema importantíssimo. Pode parecer um tema que eu já falei diversas vezes e falo, e ele é essencial para os dias de hoje. A gente tem que ter inteligência acima de tudo. Muito bom. Queria lembrar você que está aqui comigo, começou comigo nesse vídeo, curte o canal, não deixa de compartilhar, deixar seu comentário aí, falando bem, falando mal da gente, falando o que você quiser. É muito importante para nós seu compartilhamento, a sua curtida e a sua inscrição no nosso canal. Muito bom. Vamos lá então. Bom, galera, não existe o cliente inadimplente simplesmente. Existem perfis completamente diferentes. Tratar todo mundo igual é o caminho mais rápido para a gente ter o quê? Uma baixa conversão, retrabalho, cliente irritado, porque, poxa, eu não estou percebendo, eu não estou entendendo, eu não estou sequer usando o histórico do contato para entender o que eu já falei com esse cliente. E é muito importante que a gente tenha um conceito básico para começar essa história. Segmentação de carteira é basicamente responder algumas perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta: quem que é esse cliente? Pô, esse cliente é novo, ele já teve comigo outras vezes, ele teve outros contatos anteriores. O que ele falou? Ele já prometeu que ia pagar e não pagou. Ele é a primeira vez que está comigo aqui. Eu tenho algum indicativo dele na informação que o meu cliente me respondeu ou que o credor me mandou que possa identificar melhor ele? Muito bom. Segunda pergunta: por que ele não pagou? Essa geralmente é uma pergunta interessante que a gente tem que ter, por mais que eu tenha muito defendido, que a gente já tenha que mudar aquele script padrão que fala do valor da dívida, quantos dias ele está em atraso. Essa é uma pergunta que eu acho muito importante a gente entender. Por que ele não pagou? Quais foram as dificuldades dele? Porque aí, a partir dessa resposta, eu posso direcionar o caminho que eu vou ter com esse cliente. Saber se foi um esquecimento, se ele está passando por algum problema, se eu vou ter que criar uma condição de negociação para ele. E aí, o terceiro ponto: com base em tudo isso que eu já conheci, qual a melhor estratégia para ele? E aí, gente, é muito importante a gente entender, às vezes, o que ele precisa. Eu também falo muito isso, que eu ensinei muitas vezes lá antigamente, que o cobrador tinha que comandar a ligação, não deixar o cliente falar, ele dar a direção. Hoje, eu entendo que o nosso perfil de inadimplentes é totalmente diferente. A gente tem que fazer perguntas, a gente tem que ouvir o cliente. E é muito importante entender do cliente o porquê e o que ele precisa para sair dessa condição. Ele precisa de um desconto? Ele precisa de plano de parcelamento? Ele quer pagar à vista? Ele precisa de uma parcela menor, aonde isso vai alongar um pouco mais as prestações? É importante a gente entender isso. E para isso, né, como é que a gente, entendendo todas as situações, como é que a gente pode segregar essa galera?
Vamos simplificar aqui, vamos falar de três grupos básicos de clientes. Aquele cliente que pode pagar, mas ele não priorizou, né? Esse cliente tem um determinado perfil, né? Então, o cliente que não priorizou, o que, que eu posso fazer? Eu posso ser mais direto. Se é uma questão de prioridade, ele sabe da dívida e não relatou nenhuma condição complicada, a gente pode ser mais direto. Vamos resolver isso hoje? Vamos já fazer uma promessa de pagamento? Vamos verificar a data máxima já que o senhor pode pagar? Muito importante. Então a gente tem que impor a prioridade. Esse é o ponto. O segundo cliente, aquele que quer pagar, mas ele não consegue. Pô, aqui eu tenho que criar a visão de parceria. Pô, vamos encontrar um valor que caiba para você, que caiba no seu bolso. Vamos entender o que, que você conseguiria pagar por mês. E aqui não adianta aquela história que eu falo sempre. Ah, dá um jeitinho de pagar X reais, depois o resto o senhor arruma. Não arruma. A gente tem que ter uma conversa clara, conceito de parceria, que é o que eu falei aqui. Vamos encontrar um valor que caiba no seu bolso, não um valor que eu quero para minha empresa, um valor que é bom para nós dois. Muito importante essa questão, pessoal. E a terceira segmentação, aquele que perdeu o controle. Ele não tem mais condição, ele está mostrando realmente que ele está num momento complicado, endividado efetivamente. Aqui o foco é estratégia. A gente pode começar a reorganizar um plano de pagamento aos poucos para o cliente. Tentar ver o que, que eu tenho em termos de prazo de primeira parcela, se eu tenho dentro do meu plano algum prazo onde eu tenho parcelas puladas, planos diferenciados de valores. Aqui vai seguir muito pelo que o teu credor ou você mesmo como credor dá de alternativa. Mas é muito importante a gente entender os planos para ver o que a gente pode organizar ou ajudar esse cliente a reorganizar a sua dívida. Muito bom. Bom, pessoal, a gente tem alguns erros muito comuns nesse processo de segmentação de carteira. E aí, quais são eles? Muitas vezes é usar o mesmo script para todo mundo. Pô, se eu vi que esse cliente já conversou com a gente, já criou algum tipo de negociação anterior, já chegou até a fazer alguma negociação, eu preciso perguntar: poxa, qual foi o problema? O que, que aconteceu que o senhor não conseguiu pagar? O senhor fez uma negociação, essa negociação não estava adequada, né? Mas eu tenho que mudar o script para cada tipo de cliente. Cada cliente, eu não posso simplesmente falar a mesma coisa. Eu costumo dizer, digo muito isso atualmente, que você chegar no cliente e falar que ele está devendo, seja ele por telefone ou no WhatsApp, um WhatsApp, como ele vai ler aquilo, ele não vai decidir se ele vai atender. É óbvio que tem gente que não nem vê mensagem, mas a maioria vai olhar. Eu posso não só falar da dívida, eu posso falar que eu sou de uma empresa, que eu tenho aqui uma oferta interessante para uma renegociação de dívida, uma condição especial. É óbvio, eu tenho que falar isso se eu tiver uma condição. Se eu não tiver nem desconto para dar e não puder parcelar, eu vou dizer uma mentira. E esse é um dos outros problemas. Eu preciso falar a verdade acima de qualquer coisa. Então, cobrança não é script engessado, ela é uma adaptação, entendendo quem está do outro lado da linha, do outro lado da conversa. É muito importante. E aí, pessoal, a gente tem que tentar lembrar o seguinte: você quer melhorar a sua segmentação? E aí eu falo isso tanto para o operador quanto para o cara que está criando as estratégias. Como é que a gente começa? Como é que eu segmento? Pô, idade da dívida, tempo de atraso. Né? Eu preciso estar tá avisando a minha operação. Olha, galera, agora eu estou cobrando contas de 31 a 60,
de 120 a 180. Eu preciso entender. Vamos lembrar, pessoal, essas contas, esses clientes já estão negativados. A próxima etapa é um protesto. Por exemplo, eu preciso dar caminhos para a minha operação e entender o que eu estou cobrando. Não é apertar o botão do discador e começar a discar e cair ligação uma atrás da outra, cada um num perfil. Eu preciso segmentar a minha carteira e, mais importante, avisar o meu operador do que eu estou falando agora. Agora são dívidas em atraso acima de 360 dias. Lembrando, gente, a gente pode chegar num desconto de até 50% nesse caso. Exemplos que vocês devem falar e dividir com a sua operação. Então, a primeira coisa, idade da dívida, tempo de atraso. A outra, valor da dívida. Pô, um cara com valor de dívida muito alto, eu não posso nem colocar no discador automático. Eu tenho que fazer ligação na mão, tentando localizar esse cara. Ou, se eu tenho valores altos, eu tenho que, de repente, botar numa descagem horizontal. Para quê? Porque aí eu vou tentar falar com o cliente em todos os telefones que ele tem naquele mailing, né? Descagem horizontal, ou seja, eu ligo para um, para outro, para outro, para outro, telefone do cliente, tento esgotar a alternativa de falar com ele. Outro dado importantíssimo, o histórico de pagamento. Esse cara é um cara que é a primeira vez que ele atrasa ou é um cliente que atrasa sempre? Quais são os valores históricos que ele me paga? Pô, um cliente que já me pagou no máximo R$ 200 de parcela de alguma coisa, não adianta eu querer oferecer uma prestação agora num parcelamento de R$ 300. Ele nunca pagou isso. Pô, pode ser que ele tenha, e isso faz parte da conversa, da negociação. Perfil comportamental. Quem é esse cliente? Hoje, tanto um credor quanto um escritório de cobrança podem buscar dados de mercado, entender score, propensão a pagamento, isso tudo ajuda a gente na cobrança. De novo, a gente está no século XXI, a era da inteligência, a era dos dados. Tudo isso vale mais do que petróleo. Mas dados sem estruturação, sem inteligência, não valem nada, pessoal. E isso, tudo que eu falei, muda completamente o nosso jogo, né? Quem segmenta bem, fala melhor, negocia melhor e recupera mais. Tenha certeza disso. Você não cobra só uma dívida, você negocia com uma pessoa. É isso, galera. Muito importante a gente sempre refletir. Esse vídeo é um vídeo que parece que eu falo a mesma coisa, o básico do básico, mas eu te chamo para uma reflexão. Será que a tua galera, tanto de segmentação, de analytics, de planejamento, e a tua operação efetivamente tem isso na cabeça? Esse é o vídeo para você refletir, repensar e dividir com a equipe toda aí na sua empresa. É isso, galera. Queria deixar um grande abraço para todos vocês. Lembrar, se você está aqui comigo até agora, não deixa de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Estamos aqui toda terça e quinta falando sobre temas do nosso mercado. Um grande abraço e até a próxima.